Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Eduardo Torres. Ele é coordenador da Secrimp, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa do Ministério Público da Paraíba. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Bruno, pelo convite. É uma satisfação nossa poder participar desse canal, desse meio de comunicação que o Ministério Público dispõe para com a sociedade. Promotor, vamos começar a entrevista explicando ao telespectador o que é a Secrimp, por que ela foi criada e como ela atua. A Secrimp é um órgão vinculado ao gabinete do Procurador-Geral que tem a missão, que tem a atribuição de prestar assessoria ao procurador nos processos e procedimentos de atribuição dele, na parte criminal, nos crimes praticados por pessoas, por agentes públicos com prerrogativa de foro, e na parte civil, nos atos de improbidade administrativa que envolvam o governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Promotor, o que caracteriza o crime de responsabilidade e a improbidade administrativa? O crime de responsabilidade, nós adotamos o conceito de que é todo aquele praticado por um servidor público, um agente público, que se vale dessa condição para praticar um ato ilícito, um ato delituoso. Por outro lado, o ato de improbidade administrativa ele difere do crime de responsabilidade. Muitas vezes as pessoas pensam tipificam o ato de improbidade administrativa como um crime. Na verdade, ele não é um crime, é um ato de natureza cível. Ele representa uma conduta desonesta que tem implicações em dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação a algum princípio da administração pública. E quem pode praticar o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, ele necessariamente tem que ter a participação de um agente público. Como eu disse anteriormente, ele se vale dessa condição de agente público como facilitador da conduta delituosa. Por exemplo, um determinado servidor público que cobra alguma propina para fazer ou deixar de fazer alguma coisa é um exemplo típico de um crime de responsabilidade. Promotor, quais são as penas previstas para o crime de responsabilidade e para o ato de improbidade administrativa? O crime de responsabilidade é um gênero em que nós vislumbramos várias espécies de crime específico, técnicos. Então, há uma gama de variedade de sanções. Em todas elas, o intuito do Estado é restringir a liberdade daquele que pratica o crime, que vai de penas de até 6 meses até 12 anos. E quanto ao ato de improbidade administrativa, ele tem sanções de natureza cíveis, que implicam ressarcimento ao erário, perda de bens, perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e impossibilidade de contratação com o poder público. Promotor, nesse último ano de gestão, quantas denúncias foram feitas pela Secrimp e quantas dizem respeito a gestores e a servidores públicos? Nós, durante o ano de 2018, nós ajuizamos aproximadamente 30 ações penais. Quanto à quantidade de servidores, de gestores e de particulares, eu estimo que seja aproximadamente entre 100 e 120. Só relembrando que toda ação ajuizada pela Secrimp necessariamente tem que ter um gestor. As pessoas que ocupam cargo com prerrogativa de foro, que motivam a atuação da Secrimp, seriam, por exemplo, prefeitos, secretários de Estado, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores do Estado, dentre outros agentes públicos previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado da Paraíba. O senhor poderia falar de um caso que mais chamou a atenção da comissão? O que mais chamou a atenção ao longo desse ano, de fim de 2017 e início de 2018, são casos que durante as investigações, nós percebemos dentro da administração pública uma organização criminosa composta por vários servidores públicos com o intuito de desviar recursos públicos. Isso é o caso que ficou mais gritante. E nesse tipo de ações nós percebemos que havia vários núcleos
organizados, concatenados, o núcleo que fraudava licitações, o núcleo que doava bens públicos, o núcleo que usava servidores fantasmas para desviar recursos públicos. Então foi um caso, né, que nos chamou mais atenção essa situação, que infelizmente não é isolado. Nós nos deparamos com fatos dessa natureza, dessa magnitude em mais de um município do estado da Paraíba. Promotor, recentemente o STF julgou um recurso extraordinário e, por maioria de votos, reconheceu que ações de ressarcimento de danos ao erário recorrentes de ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis. Eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador o que significa isso na prática e qual a importância dessa decisão no combate à corrupção. Perfeito. Para nós que combatemos o desvio de recursos públicos, de fato essa decisão ela veio num momento muito oportuno. Inicialmente eu gostaria de esclarecer para o ouvinte que não tem vivência no cenário jurídico o que seria prescrição. Então, prescrição é um tempo fixado pela lei para que uma pessoa mova alguma ação judicial contra outra. Por exemplo, você vai andando em uma rua e seu veículo é colidido por outro veículo. Então, a partir daquele momento, a lei fixa um prazo para você buscar um ressarcimento. Seriam, nesse caso, 3 anos. Você tem 3 anos para buscar o ressarcimento. Passou os 3 anos, você prescreve, a sua possibilidade de entrar com a ação, ela prescreve. Nesse caso específico, e é por isso que nós chamamos a atenção para a importância da decisão do Supremo, o Supremo diz o seguinte: nos casos oriundos de improbidade administrativa, ou seja, em atos praticados por agentes públicos, com dolo, com vontade de provocar o dano à administração pública, eles são imprescritíveis. Ou seja, não tem prazo. Os órgãos de controle, eles estão livres para, a qualquer momento, mover as ações buscando o ressarcimento público. E vejo isso também por outro parâmetro, porque muitas vezes, Bruna, o agente público, ele pratica o ato de improbidade administrativa, que provoca o dano ao erário, e esse fato ele é descoberto muito tempo depois. Você imagina, por exemplo, um caso de agentes públicos que são eleitos, são reeleitos, então praticam no primeiro ano de seu mandato um desvio de recurso público. A possibilidade de nós termos conhecimento disso, no primeiro momento ela é pequena, muitas vezes a gente só consegue descobrir aquele desvio de recurso público quando ele sai da prefeitura e entra um outro gestor. Então, se nós ficássemos amarrados a um prazo, provavelmente o dano ao patrimônio público, ao erário, ele seria incalculável. Por isso, foi muito bem-vinda por nós, membros do Ministério Público, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor dissesse como a população pode colaborar com o trabalho da Secrimp. Olha, a população, ao longo de nosso trabalho, ela tem contribuído muito. Hoje, os meios disponíveis para o cidadão que quer fazer um controle administrativo, eles são muito grandes. A partir dos portais de transparência, a partir de sistemas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, você tem todo o acesso às pessoas que têm vínculo com o Estado, com o município, as licitações que são feitas pelos entes públicos, e a partir daí qualquer cidadão ele pode mover a Secrimp para tomar as medidas cabíveis, seja no âmbito penal, seja no âmbito da improbidade administrativa. Muito obrigada pela sua participação. Não, Bruno, eu que mais uma vez concluo agradecendo essa oportunidade. Eu vejo como uma medida muito importante do Ministério Público se aproximar da sociedade. E esse tipo de evento, de feeling do Ministério Público, ele, sem dúvida alguma, ele contribui para a defesa dos interesses e direitos sociais por parte do Ministério Público. Obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.